Olá, amigos do canal Loucos. Bem, dando hoje aí procedimento aí, prosseguindo com mais um dos nossos treinamentos aí. Hoje eu vou falar de uma das linhas mais importantes da placa, considerando aí que sua linha de entrada esteja funcionando, ou seja, a linha do carregador, a bateria carregada, em resumo. Vamos falar hoje do PP-Bus, né? PP-Bus _ G3H. Bem, essa linha PP-Bus, como ela é criada na placa? É uma linha de suma importância na placa. Já visto que ela é que vai alimentar os principais PWMs da placa. Eu já peguei alguns tipos de curto na linha PP-Bus, onde na verdade a placa não matava todas as linhas, né? Eu não tinha o PP-Bus, mas eu tinha a linha de 3.45 volts. Então eu não preciso necessariamente ter os 3.42 volts, corrigindo, 3.42 volts. Eu não necessariamente preciso do PP-Bus, tá? Eu posso perfeitamente ter essa linha e não ter o PP-Bus. O PP-Bus é a linha principal que vai alimentar os PWMs de 3.5, de memória, CPU e outros setores. Bem, vamos falar como surge o PP-Bus, tá? Quando você tiver com uma placa e não tiver a linha PP-Bus, considerando que ela não está em curto, tá? Como surge o PP-Bus, onde é gerado o PP-Bus, tá? E eu vou dar um exemplo aqui nessa placa de A1278, partindo 1820/3115, tá? E vou explicar nela, e a partir dela você já vai ter ideia como analisar a linha PP-Bus numa ausência dela, tá? Não considerando curto. Então basicamente quem gera essa linha é o nosso 6 Charge, o 7000 e SL6259, ele que gera essa linha PP-Bus. Então nos MacBooks a linha PP-Bus é gerada a partir do Charge. Então vamos compreender como é formado essa linha ali de PP-Bus, tá? Como ela é criada. Eu vou falar de algumas alimentações, habilitações principais no Charge, para que você tenha a linha PP-Bus, tá? Então você vai considerar essas principais linhas. A partir dela você vai analisar a placa e vai resolver muitos dos problemas nessa linha. Bem, só dando uma análise muito rápida aqui na sequência de start, tá? Aqui eu tenho o meu carregador, tá? Aqui eu tenho a minha bateria. Vamos considerar a alimentação do carregador, passa pelo fusível de proteção, alimenta o 6 Charge. Nessa mesma linha vai por outro caminho, que aqui o engenheiro chamou de PP-DCIN _ G3H, passa pela R6990, depois pelo diodo D6990. Esse diodo duplo, tá? É um diodo duplo que tem um encapsulamento parecido com um transistor. Só vou identificar ele aqui na placa só para vocês terem uma ideia. Aqueles que ainda não têm experiência no reparo de MacBook, visualmente vamos ter uma ideia aqui dele. Então aqui está o encapsulamento dele, tá? Ele parece um transistor na placa e ele é um diodo duplo, tá? Basicamente ele aqui faz o divisor, tá? Ele não deixa a linha da bateria se misturar com o carregador e nem o do carregador se misturar com a bateria, ok? Basicamente é isso. Ele faz aqui um chaveamento não, ele deixa passar as duas linhas, considerando as duas fontes de alimentação, né, a bateria e o adaptador propriamente dito conectado na placa. Ele faz com que essas duas alimentações passem tranquilamente, não deixando uma
se chocar com a outra aqui, ó, voltando, tá, no retorno. Bem, vamos lá. Vamos considerar uma explicação muito rápida aqui. Aqui a sequência de start, como eu havia dito. Essa linha vai pro D6990 e dali ele vai pro CIU 6990. Aqui é gerado o 3.42 volts. Esse 3.42 volts ele basicamente é a linha que vai alimentar o SMC, tá? E aqui ele se autopolariza, tá? Ele alimenta e habilita. Alimenta e habilita, ok? Ok, não vou me atentar muito a isso agora. Bem, a sequência de start aqui me diz que aqui no VIN, né? No 7000 é a alimentação principal dele. Ok, aqui eu tenho a bateria. E aqui ela já vai para o circuito, certo? Eu tenho VOUT aqui é gerado a linha PP Bus, resumidamente aqui na sequência de start, mas eu vou explicar isso com mais detalhes. E nós temos um reset aqui no nosso U7000, né? Esse reset é de suma importância. A ausência dele eu não tenho PP Bus, tá? Então você tem que saber isso. A ausência do SMC reset. Na verdade é um nível lógico alto, onde depois dessa rotina de alimentação do SMC, o charge alimentado, identificando o carregador, mandando essa informação de carregador conectado para o nosso SMC. O SMC ele volta com essa rotina, tá? Para resetar o nosso 6 charge para que seja criada a linha do PP Bus, ok? Então resumidamente aqui eu dei só uma palhinha de como funciona. Vamos agora lá nesse CI, vamos considerar algumas alimentações de suma importância para que você venha reparar a placa com problema de ausência da linha PP Bus no circuito. Então eu vou lá, eu mandei aqui uma busca para o 7000, ele me deu aqui essa página 48. Essa rotina aqui está basicamente uma linha de dados de comunicação que tem essa rotina de comunicação com bateria, 6 charge e o SMC. Eu não vou me atentar a isso agora, mas isso aqui é muito interessante. Num outro vídeo eu vou falar dessa linha SM Bus aqui, tá? Essas conexões. Vamos lá para o nosso charge. Então eu estou aqui no charge. Vamos considerar algumas coisas. Eu ia comentar. Deixa eu voltar aqui para a sequência de start. Ok. Eu tenho aqui a R7020 e a R7050. E agora eu vou identificá-la aqui, ó. Deixa eu falar aqui sobre isso aqui que creio que é interessante. Essa resistência, tá? Que tecnicamente tem 4 terminais e tem uma rotina de comunicação com o nosso charge. Ela é uma R em que, só para fazer uma alusão e vocês entenderem bem, em cima dessa R que está paralela com o CI charge, o 7000, em cima dessa corrente que passa por essa R, o charge identifica essa corrente, essa rotina, como uma espécie de... basicamente é isso, né? Nem uma espécie, é um amperímetro mesmo. Ali ele monitora a corrente do carregador, tá? Basicamente. E ele também monitora a corrente da bateria, tá? Então essas R's aqui, elas são basicamente umas resistências de referência para que seu
o seu charge, monitore a corrente da bateria, monitore a corrente do carregador. Eu vou falar muito rápido, na verdade já até resumi aí bastante, mas depois eu vou entrar com mais detalhes aí. Mas aqui na própria sequência de start, você percebe que ela usa dois resistores para monitorar a corrente tanto do carregador quanto da bateria, tá? Vamos lá no nosso 7000. Bem, o que você vai considerar de referências e alimentações no seu ISL 6259 para que você tenha a linha PP Bus? É aqui que ela é criada. Esse é um fusível de proteção na linha PP Bus, tá? Então qualquer curto nessa linha você vai encontrar esse fusível aberto. Então vamos ver aqui como funciona esse 6 charge em função da linha PP Bus. Esses dois transistores funcionam como esse aqui é um PWM, tá? Quem tem costume aí já dá para identificar só olhando. Sei PWM, o nosso charge, o MOSFET de alta, o MOSFET de baixa, uma bobina de filtro, um capacitor de filtro, aquele conjunto básico de PWM, tá? Conhecido muito aí em notebook, não difere também aqui em MacBook. Então vamos lá. Bem, vamos considerar aqui, ó, basicamente, que para que esse circuito funcione, eu tenho que considerar a alimentação. Então, se eu não tiver alimentação, eu não sei ainda, ele na verdade permanece morto. Então vamos lá, eu não tenho a linha PP Bus. O que eu vou considerar em medição aqui para começar a analisar? A alimentação. Então no pin 2 aqui eu preciso ter a alimentação principal do circuito, em torno de 18 volts, tá? Então para a gente analisar como esse circuito funciona, primeiramente esse aí tem que ser alimentado. A alimentação dele, pin 2, tá? Nesse pin 2 tem que chegar a alimentação de 18 volts, tá? Do nosso carregador, ok? Depois disso, eu internamente nesse CI eu tenho um regulador interno de 5 volts que é gerado nele e realimenta ele, ok? Então esses 5 volts é gerado nele e realimenta ele, ok? Aqui está os pinos de referência, então eu tenho que ter a alimentação principal aqui e os 5 volts entrando e saindo aqui nele, certo? Depois disso, se você tiver a alimentação principal e os 5 volts atuando, você vai considerar se o seu charge está identificando o seu carregador. Então no pin 3 eu tenho um AC-in. Esse AC-in é em torno de 3 volts. Então ele é alimentado, regulador interno funcionando, ele tem que identificar o carregador. Identificou o carregador, agora ele tem que mandar informação para o SMC que o carregador está conectado no pin 14, ok? Mandou essa informação para o SMC vai voltar com outra informação para ele, resetando o mesmo, para que ele comece a gerar o PWM no FET de alta e baixa, e aí eu tenho a linha PP Bus. Então, resumidamente, para que minha linha PP Bus seja criada, o meu CI charge tem que estar alimentado, o regulador interno funcionando, AC-in identificado, AC-in identificado e mandando para o SMC que tem o carregador conectado, e depois o SMC reseta ele. Mas Sandro, e os outros terminais? Olha só, eu só estou dando um resumo de como ele funciona, e se você seguir essa rotina, a maioria dos defeitos que não gera linha PP Bus, você vai matar nisso. Óbvio, considerar, se você tiver alimentação e não tiver regulador e não tiver nenhum curto, trocar o SMC, o 6 charge. Se eu tiver toda essa rotina, reset tudo direitinho e não tiver gerando PP Bus, considerando que não tem nenhum curto, meu 6 charge está ruim.
Então não se precipite quando não tiver o PPBus em trocar o seu SMC, o seu charge, ok? Faça essa rotina básica que o seu índice de sucesso vai ser maior, você vai começar a entender melhor a placa e vai ser muito mais fácil para você. Então, mostrando no circuito, eu tenho aqui ó, o meu 6 charge. No pin 2 tem que chegar a alimentação. Já peguei esse resistor aberto, tá? E ele não tem alimentação, não gera em PPBus, tá? Já peguei ele aberto. Considerando aqui o pino 1920, são os reguladores, linha de 5 volts, ok? Vamos considerar a senha, identificando o carregador, pin 3. Vamos considerar a informação indo para SMC informando que o carregador está conectado, nível lógico ali de 3 volts, 3 e poucos, 3 volts e alguma coisa. Pin 14 já falei, e o reset no pin 13 para que o meu charge identifique que o SMC está recebendo todas as informações e agora ele vai oscilar para que esses FETs gerem a linha de PPBus, ok? Então basicamente é isso. Hoje eu falei da geração da linha do PPBus, como ela é gerada, os principais sinais que você vai considerar no seu charge para que você tenha sucesso no seu reparo, ok? Próximo vídeo eu vou falar do seu charge ainda e problemas relacionados a carregamento. Além disso, eu vou também frisar e passar uma rotina de reparo quando o seu MacBook está lento, quando você tira o carregador e na bateria ele fica normal. Então quando eu coloco o carregador ele fica lento, ou vice-versa. Eu vou falar qual é o componente que você faz esse reparo. Além disso, eu sempre falo isso, perca um tempinho olhando a sua placa-mãe, porque muitos dos defeitos da placa de MacBook você repara observando a placa e vendo oxidações. É uma placa que acumula poeira internamente, com o tempo da umidade. Algumas máquinas já é rotineiro, você já sabe onde cria essas oxidações, essa poeira, e começa a oxidar. Isso faz com que o MacBook não trabalhe perfeitamente, ok? Um abraço a todos do canal.